Agora, a minha indagação e provocação, na verdade, a provocação é: em que medida você entende e qual é a sua visão sobre essas medidas atípicas, né? Eu coloquei, você abordou, iniciou abordando o tema, eu fiz aqui algumas colocações, mas qual é a sua visão sobre essas medidas executivas atípicas e como é que você vê essas medidas atípicas, executivas atípicas, em confronto com, ou em consonância, ou em confronto, né, com o que você pensa, em relação às garantias constitucionais devido ao processo legal, do direito ao contraditório e ampla defesa, e por aí vai. Vamos lá. É importante que se diga, Wadi, que hoje em dia, e você fez uma explanação realmente excelente sobre o tema, é importante que se diga que tanto o STJ quanto o STF já tem um conjunto de decisões e tem entendimentos pacíficos no sentido de que, primeiro, como eu já tinha antecipado, as medidas atípicas elas são subsidiárias. Então ela tem uma aplicação caso seja impossível ou caso seja infrutífero o contexto das medidas típicas. Então, primeiro nós vamos tentar esgotar as medidas típicas e depois nós vamos passar para as atípicas. Mas nós temos outras regrinhas que nós temos que observar também. E aí os colegas advogados têm que ficar bem atentos, porque isso, mais do que papel de parte, é papel de advogado. E, Lógico, claro, com certeza. dos juízes que, no final das contas, são aqueles que estão com o poder de julgar. Então, além da questão da subsidiariedade, nós temos que falar em aplicação de razoabilidade e proporcionalidade. Então, nós temos que analisar de forma sóbria, serena, se faz sentido determinar a apreensão de um passaporte, se faz sentido determinar uma indisponibilidade de dinheiro em conta, se faz sentido aplicar os JUDes, Serasa-JUDe, Sisba-JUDe, Rena-JUDe, né? Se nós poderíamos falar em suspensão de CNH, se nós poderíamos falar em desligar a luz de sede administrativa de empresa. Isso enquanto o STJ não tinha feito uma interpretação mais clara, isso aconteceu no país. Isso é um absurdo. Teve juiz ou juíza por aí, eu não lembro nomes, que mandou prender gente. Não, se pode qualquer medida, eu posso determinar a prisão. Né? Uma interpretação assodada da letra fria da lei. Uma interpretação prima facie e feita de forma equivocada. Uma interpretação literal que, via de regra, em termos de processo civil, vai ser uma interpretação equivocada. Nós temos que interpretar à luz do sistema, com contexto moral, ético, cultural, econômico, social, até religioso, político. Então, primeiro, subsidiariedade, depois levar em consideração preceitos constitucionais de proporcionalidade, razoabilidade, que são importantíssimos. Além disso, tem que haver pertinência na medida coercitiva adotada, na medida indutiva adotada, quando faz-se um cotejo com o objeto do processo. Então, não dá, por exemplo, quando a gente está falando numa dívida por quantia certa, não dá para ficar falando sempre em multa. Porque se a parte não está pagando os 100 mil originários, os 100 mil históricos, será que faz sentido ficar aplicando uma multa que, por exemplo, supere o valor originário da dívida? Seria esse um outro standard, uma outra regrinha. Eu não posso ter uma medida coercitiva que seja ainda mais danosa do que a obrigação principal. Então, o STJ e o STF, até em casos bastante conhecidos, bastante divulgados na mídia, envolvendo, por exemplo, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, envolvendo Sim. celebridades, tomou decisões e estabeleceu critérios bastante razoáveis para aplicação. O que é que eu, João, penso sobre essas medidas executivas atípicas, que estão tanto lá no 139, inciso 4 do Código de Processo, e aqui é um juridiquês para o pessoal que não é da área, desculpa, quanto no 297, também do mesmo Código de Processo, mas esse versando sobre tutelas provisórias, também está lá na parte de execução. O que é que eu penso sobre essas medidas executivas atípicas? Eu concordo muito com o STJ quanto à questão da aplicação ao caso concreto, pensar à luz de proporcionalidade e razoabilidade. Eu não concordo com relação à subsidiariedade a priori, porque eu acho que cada caso concreto é um caso e nós teríamos que analisar de forma aprofundada cada um dos casos, apesar de entender a necessidade, né? Embora eu entenda a necessidade de uma sinalização um pouco mais segura para evitar distorções. E eu acho que no Brasil nós estamos, muito mais do que requerer uma medida executiva atípica que seja bastante
aparentemente bastante útil e que venha a efetivar o direito já declarado, eu acho que nós deveríamos nos preocupar um pouco mais com a atuação judicial. Eu acho que uma postura mais atenta, mais técnica, mais diligente dos magistrados, e não é uma crítica, tá? Não é uma crítica pela crítica, é apenas um comentário, uma sugestão. Talvez uma atualização, talvez uma perspectiva de um direcionamento mais claro em termos de CNJ, em termos de associação de magistratura. Talvez uma postura um pouco mais ativa da magistratura tornar, e eu não estou dizendo no sentido de tomar bens nem nada disso, mas técnica, tornasse a fase de execução, a fase de cumprimento mais efetiva, mais eficaz, melhor. Vou fazer uma comparação aqui um pouco tola, mas o senhor, você que atua também no seu trabalho vai compreender. Os números do relatório Justiça e Números do CNJ, que são bastante esclarecedores, indicam que, em termos de execução, o seu trabalho é muito mais efetiva do que a justiça comum. Mas por que isso se dá? Os advogados são tão diferentes, as partes têm direitos melhores? Não necessariamente. Mas na justiça do trabalho implantou-se um modo de proceder um pouco mais técnico, um pouco mais atual, um pouco mais preocupado, talvez por se envolver com questões que envolvam vulneráveis, via de regra, o trabalhador em relação ao empregador, mas nem sempre, e eu tenho sempre que tomar cuidado com esse balanço. Talvez lá na justiça do trabalho nós tenhamos uma perspectiva mais positiva. O que eu preciso ressaltar sou a favor da utilização de medidas executivas atípicas, reitero, mas eu concordo muito com você que nós temos que olhar com bastante calma à luz do caso concreto e a aplicação tem que ser de forma responsável, possibilitando observância ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, na medida do possível, paridade de armas, né? Sem assodamento, sem também se deixar levar por uma lógica de que pode tudo na execução, porque quem está devendo tem que sofrer. Não, isso não pode acontecer. Nós temos que nos preocupar com prerrogativas do exequente, mas também prerrogativas do executado, porque é muito comum mencionar um processo de um pequeno contra um grandão, né? Isso é muito emblemático, mas a maioria dos processos é de um pequeno contra outro pequeno. Então, de que me adianta também me valer de um quadro muito ostensivo, muito para frente, no bom baianês, muito agressivo, que vai provocar uma nulidade. E vai chegar no tribunal, vai gerar uma anulação, perda de tempo, perda de dinheiro. De nada me adianta. Então, sejamos cautelosos, mas tomemos também ciência das possibilidades. João, você falou uma coisa assim, que eu achei interessante. Quando você fala, né, de que a Justiça do Trabalho adota hoje mecanismos eficientes, né, mecanismos eficazes aí na busca de bens, isso é verdade. Eles, inclusive, têm até uma central de inteligência que faz busca de bens de devedores, né? Então, você tem todo ali, utiliza inclusive ferramentas hoje modernas de busca de bens. E também no processo civil isso acontece. Então, hoje o que eu quero dizer é o seguinte: existem mecanismos de você buscar bens do devedor. Existem inúmeros mecanismos. Na Justiça do Trabalho, além desses mecanismos, além dessa efetividade, dessa preocupação realmente na entrega do bem da vida, na entrega daquilo que é direito, né, de quem acionou o Poder Judiciário, além disso, tem outro detalhe também, é que tem muitas ações que são movidas contra grandes empresas, né? As grandes empresas têm um número de processos medonho. João, outro dia eu estava analisando, não vou citar nomes, mas eu vou falar assim, uma grande rede de loja varejista. João, você não tem noção do quantitativo de processos que essa empresa tem na Justiça do Trabalho. É imenso, é uma coisa assim medonha, sabe? E eu estou falando de uma, mas não é só uma, tem várias, né? Então, assim, você tem muitos processos que são movidos contra grandes empresas, ramo de metalurgia, bancos, número de ações contra bancos também é número imenso, né? Então, efetivamente, você executar uma empresa que tem saúde financeira também é mais fácil, tá? Com certeza. Também é mais fácil. E você fez aí uma conotação pertinente, que é quando você diz que no processo civil, muitas vezes é o pequeno contra o pequeno, né? São pessoas com paridade de armas. Isso é verdade. E
E muitas vezes é o vizinho brigando com o vizinho. Acontece. O marido com a esposa. O marido com a esposa. Isso acontece. Também no nosso trabalho acontece, viu, João? Nosso trabalho também acontece de ações movidas contra pequenas empresas. Afinal de contas, no nosso país, quem mais emprega são as pequenas e microempresas. É quem mais emprega no nosso país. Então, existem muitas ações.